Salve alunos do canal Atualize Educação. Hoje iniciamos a primeira de duas videoaulas sobre o tema Home Office. O título desses vídeos é Home Office por um mundo pior. Vamos imprimir uma perspectiva filosófica crítica do Home Office, apontando que ao invés desse novo tipo de trabalho que foi potencializado pela atual pandemia, trazer mais o ócio contemplativo, o ócio criativo, ele traz, o home office, muito mais uma intensificação de uma perspectiva humana produtivista, que cada vez mais nos expõe a uma sociedade do cansaço, como diria Byung-Chul Han, uma sociedade doente, depressiva, frustrada, que consome ansiolíticos no café da manhã. Enfim, vamos então iniciar citando um filósofo brasileiro, Luiz Felipe Pondé. O Pondé, apesar de analisar a pós-modernidade, ou melhor dizendo, um filósofo que analisa a condição humana pós-moderna, mas que parte da pré-história. Parte de uma análise concreta do ser humano, de uma análise factual. Talvez seja interessante essa perspectiva do Pondé ao abordar um tema filosófico tão sofisticado que é a pós-modernidade, a condição humana pós-moderna. Afinal de contas, quando nos abstraímos muito e tiramos os dois pés do chão, os dois pés de uma análise histórica, factual, corremos o risco de filosofarmos muito longe da realidade, de praticarmos uma filosofia que não possa ser reconciliada com a realidade material humana. Bem, vamos então fazer uma análise da pré-história. A pré-história, vamos analisar basicamente as espécies humanas ao longo de 2,5 milhões de anos da pré-história, tudo brevemente, em alguns minutos, para daí extrairmos uma análise do que é o ser humano frente ao trabalho, frente à contemplação, ao ócio, tá bom? Vamos lá então. A pré-história se inicia há 2,5 milhões de anos, 2,5 milhões de anos atrás. E ela termina com o desenvolvimento da agricultura, do sedentarismo, das primeiras cidades e da história há aproximadamente 10 mil, 6 mil anos atrás. Bem, a primeira espécie humana é o Homo habilis, ou homem habilidoso. O Homo habilis, há 2 milhões e 500 mil anos atrás, desenvolveu, como nós sabemos, instrumentos de caça rudimentares. Instrumentos de caça e conquista territorial, defesa territorial, bem rudimentares. Esse homem encontrava na natureza pedaços lascados de madeira, ossos e pedra, e, mantendo a forma original desses pedaços lascados, construía instrumentos como machadinhas, facas e lanças. Repetindo, esse ser humano mantinha as formas originais. Ele encontrava então um pedaço de pedra lascado e a partir daquele formato, daquela forma que a natureza imprimiu aquela pedra, esse indivíduo da espécie Homo habilis afiava, moldava, enfim, aquela pedra para transformá-la em uma machadinha ou em uma faca. Se tratava então de afiar, de amolar, de quebrar aqui, acertar uma ponta ali, mas o ser humano mantinha a forma original daquilo que ele encontrava na natureza. O resultado disso foi que nós passamos a caçar com mais frequência animais pequenos. E a nossa dieta passou a ser predominantemente carnívora. Passamos a ingerir mais gordura e essa gordura animal contribuiu para o desenvolvimento do nosso cérebro. Após o Homo habilis veio o Homo erectus, ou homem ereto, há 1,5 milhão de anos atrás, portanto surgiu 1 milhão de anos depois do Homo habilis. O Homo erectus possuía, ou homem ereto, uma coluna mais ereta, mais em pé, mais vertical. Essa coluna mais vertical adaptou o ser humano, o homem, ao bipedismo, ao caminhar, ao se locomover de modo bípede, sob
melhor dizendo, os dois pés, as duas pernas. Bem, além de sermos mais bípedes, né, além de desenvolvermos mais o bipedismo com a espécie Homo erectus há 1,5 milhão de anos atrás, também desenvolvemos o uso do fogo natural, ou seja, uma árvore foi atingida por um raio. O raio causou fogo nessa árvore, então nós, Homo erectus, quando éramos Homo erectus, homens eretos, apanhávamos esse fogo e o levávamos para as nossas cavernas e ali mantínhamos ele aceso por alguns dias ou semanas. Então o consumo de carne, exatamente por isso, aumentou o fornecimento de gordura animal para o nosso cérebro, e o desenvolvimento do nosso órgão cerebral aumentou, foi potencializado, e já veremos o resultado prático disso, tá? Bem, a nossa mandíbula, a nossa mordedura ficou menor, portanto crânio aumentando, mandíbula diminuindo, o nosso rosto foi se aproximando do que nós conhecemos hoje. Pernas sendo mais usadas se tornaram mais fortes, mais compridas, braços se tornaram menos longos, menos compridos do que as pernas. O Homo erectus foi se distanciando de uma aparência mais próxima do macaco, que era a aparência do Homo habilis, e foi se aproximando da nossa espécie, do Homo sapiens sapiens. Continuamos fabricando instrumentos vindos de pedras, madeiras ou ossos lascados, mas mantendo a forma original. Eram instrumentos melhores, os instrumentos fabricados pelo Homo erectus. Depois do Homo erectus veio o Homo sapiens, nosso ancestral mais próximo. O Homo sapiens surgiu na Terra entre 300 e 200 mil anos atrás. Fiquemos então com essa data mais longínqua, 300 mil anos atrás. Nós, há 300 mil anos atrás, começamos a fazer uso dos túmulos. Isso significa o quê? Até agora nós vimos que tanto o Homo habilis como o Homo erectus desenvolveram um caminho, uma existência de domínio sobre a natureza. Uma existência de transformar a vida humana em contato com a natureza mais confortável, mais segura, por meio do desenvolvimento de armas de caça, de defesa, de conquista de territórios. O Homo sapiens começa a desenvolver o que nós chamamos de reflexão, razão, pensamento. Por que essa espécie humana, o Homo sapiens, ou homem sábio, homem inteligente, homem que pensa, passou a usar os túmulos, a fazer os túmulos, a enterrar os seus mortos nesses locais? Isso se deu certamente como resultado de uma reflexão. Um dia um Homo sapiens se pegou pensando, se pegou olhando para si mesmo. Isso é refletir, é como colocar o seu rosto diante de um espelho, é como ver a si mesmo, ver a sua própria condição, e vendo a si mesmo, esse primeiro espécime, esse primeiro indivíduo da espécie Homo sapiens há 300 mil anos, pensou: o que aconteceu com a minha parceira, a minha mulher, ou com o meu filho, ou com o meu amigo, que ontem estava comigo e hoje não está mais? Por que ele estava aqui? Por que ele partiu? Essas reflexões passaram a povoar, a fazer parte da existência humana. Esses túmulos pré-históricos do Homo sapiens eram cobertos com pedra e terra, e junto ao corpo, que era enterrado em posição fetal, era como uma volta, inconscientemente falando, era como se o indivíduo morrendo voltasse ao útero da mãe, voltasse a uma posição mais segura de existência, dado que a vida naquela época era muito mais insegura e incerta do que é hoje, com toda certeza. Enfim, corpo enterrado em posição fetal, e junto a esse corpo, armas e joias, ou seja, objetos pessoais. Isso significa que, voltando a um lugar mais seguro, voltando a um lugar mais uterino, digamos assim, esse indivíduo também também levava consigo aquilo de que mais gostava. Levava consigo aquilo de que mais gostava para um lugar melhor, para um lugar mais seguro. Então,
que está por trás disso, se tirarmos as cortinas dessa análise concreta dos túmulos do Homo sapiens, veremos que são as perguntas de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu vim, por que eu vou, o que é a minha existência. Depois chegamos ao mundo, nós, Homo sapiens sapiens, que significa homens que sabem que sabem. Ou seja, nós sabemos que sabemos. Nós somos capazes, muito mais do que o Homo sapiens, de refletir. É como se a todo momento estivesse à nossa frente um espelho, e nesse espelho estamos nós. Nós nos vemos. Nós sabemos da nossa existência, nós sabemos da nossa vida, sabemos o que estamos fazendo e julgamos nossas ações, analisamos nossas ações. Se um animal instintivo apenas sabe, apenas age por uma programação genética natural, nós analisamos aquilo que sabemos. Sabemos o que sabemos, sabemos do nosso comportamento e o analisamos e refletimos sobre ele. Enfim, o Homo sapiens sapiens, nós surgimos há 100 mil anos atrás aproximadamente. Desenvolvemos a pintura rupestre, que nada mais é do que uma reflexão. Nas pinturas rupestres é muito comum o desenho da caça e da pesca e também da guerra, ou seja, ao se pintarem caçando, melhor dizendo, esses homens refletiam sobre a sua dependência da natureza, por exemplo, da caça. Enfim, esses homens refletiam sobre a incerteza da sua vida que dependia disso. Na pintura rupestre está então inserida a reflexão sobre a própria existência, sobre a própria condição existencial. Esse homem que sabe, o Homo sapiens sapiens, nós, desenvolveu também a religião. A religião como uma resposta clara e direta à pergunta de onde venho, por que vim aqui, para onde vou e por que vou para onde vou. Né? Então a religião surge como uma resposta reflexiva à condição humana e a tecnologia passa a ser desenvolvida em um ritmo muito mais avançado. Nosso cérebro já é muito maior e desenvolvemos, o Homo sapiens sapiens desenvolveu, por exemplo, o arpão para melhorar a sua pesca, o arco e a flecha usado em caça e guerra, a agulha, e junto com a agulha esse homem desenvolveu o tecido. Foi o Homo erectus que lá há 1,5 milhão de anos começou a usar as peles de animais como roupas, mas foi o Homo sapiens sapiens que tem inventado a agulha, também inventou o tecido de lã, o tecido de algodão. Olha o desenvolvimento de uma tecnologia muito mais avançada e em um ritmo muito maior do que os 2 milhões e 400 mil anos anteriores. Desenvolvemos a linha, o anzol, a agricultura, aprendemos a semear e passamos a morar no mesmo lugar onde semeamos. Entramos em um mundo sedentário, desenvolvemos o sedentarismo, passamos a desenvolver as cidades, construções de madeira, de pedra, construções muito próximas aos locais de agricultura, aos locais de pecuária. Também desenvolvemos a domesticação de animais, a criação de animais para o consumo da sua carne. E o que é a vida em cidade? Uns são agricultores, uns são pastores, uns devem proteger, devem ser soldados. Os outros devem rezar para os deuses, na perspectiva, na esperança de melhores colheitas, de mais proteção. Mas alguém deve administrar tudo isso, o rei. Alguém deve cobrar impostos, alguém deve cuidar dos exércitos, alguém deve armazenar os grãos. Enfim, surge a política como resultado do desenvolvimento das cidades, que foi, por sua vez, resultado do desenvolvimento da agricultura, que é uma tecnologia. Passamos a desenvolver há 6 mil anos a escrita para registrar as leis, para registrar a nossa ligação com os deuses por meio das orações, dos ritos religiosos. Desenvolvemos o machado para derrubar as florestas e praticar a agricultura, a foice, o arado a boi, que potencializou a produção agrícola.
Desenvolvemos a enxada, um instrumento muito importante antes do arado para a agricultura, perdão. A cerâmica, importante para armazenar os grãos produzidos pela nossa agricultura. As cidades foram desenvolvidas também em função dos abrigos que aprendemos a construir, por exemplo, usando pedra. Enfim, criamos um mundo que não é natural. Criamos um mundo à forma humana, segundo a aparência, segundo as necessidades e os desejos humanos. Desenvolvemos a metalurgia, fundindo o cobre e o estanho e fazendo bronze, a siderurgia, ou seja, o uso, a manipulação, o domínio do ferro, a roda, enfim, construímos um mundo à nossa volta e nós temos então uma dupla perspectiva do que é o ser humano analisando esses mais de 2.500.000 anos atrás. O ser humano ele tem uma dupla natureza, ele vive dentro de uma dupla perspectiva de dois caminhos ou de duas definições. O ser humano ele é domínio sobre o quê? Sobre a natureza. O ser humano é ação, uma ação que é trabalho, que pode ser chamada de trabalho. O que é o trabalho? É uma ação onde dominamos a natureza, os animais, a matéria-prima encontrada no reino animal, vegetal, mineral. Dominamos a natureza e transformamos ela. Isso é o trabalho, a ação do trabalho. Transformamos a natureza em um mundo humano, um mundo que não tem, que segue apenas as nossas necessidades. Isso é a razão. Isso é nosso lado racional, mas uma razão técnica, uma razão que planeja, uma razão que busca o conforto, o controle da natureza, que busca uma vida mais confortável, por meio da tecnologia, por meio da produção, por meio da produtividade. O ser humano produz a sua própria vida e produz controlando essa produção, planejando essa produção. Enfim, essa é uma das duas naturezas humanas. A outra é a razão reflexiva, ou simplesmente reflexão. O que nos acompanha desde o Homo sapiens é esse constante olhar-se no espelho. Como Hamlet, olhando não para o espelho, mas para uma adaga e dizendo ser ou não ser, viver ou não viver, pensando que seria muito mais fácil morrer a suportar a dor de saber que o tio e a mãe mataram o seu próprio pai. Enfim, Hamlet então está mostrando como é duro refletir sobre a sua própria existência, olhar para si mesmo. É digno de pena, é uma tragédia. Olhar-se no espelho, olhar para si mesmo, é sempre olhar para um abismo. Isso é tragédia. O que é um abismo? O que é uma queda no abismo? Quando se cai, não se tem controle sobre o próprio corpo, não se tem controle sobre os próprios movimentos, não se tem controle sobre o caminho e nem sobre o destino final. Olhar-se para o ser humano significa olhar para dentro de um abismo que significa que é a tragédia, que é a dimensão trágica da existência humana. O que é tragédia e o que é abismo, então? Como nós já dissemos, é o descontrole, é perceber-se um ser descontrolado. Não controlamos por completo o mundo, não, somos mortais. Somos mortais e podemos ser dizimados por um simples vírus. Não controlamos nós mesmos. Apesar de sermos racionais, de planejarmos nossa vida, apesar de você com 15 anos de idade planejar entrar na faculdade de medicina aos 18, aos 17, formar-se médico com 25, 26, ter uma clínica de sucesso aos 30, a natureza pode colocar em você um vírus, esse vírus pode ceifar todos os seus sonhos. O acaso pode fazer você se deparar com uma situação que foge ao seu controle e essa situação vai determinar toda uma mudança de planos. Enfim, essa dimensão racional, essa razão é a razão trágica, mas ela é boa, porque ela nos faz reconciliar, ela promove uma reconciliação do ser humano com a natureza. Afinal de contas, nos percebemos mortais como todos os animais à nossa volta, nos percebemos instintivos, somos instintivos e, portanto, não controlamos nós mesmos. Freud talvez foi o momento mais alto,
foi o ponto alto modernamente dessa reconciliação. Ainda que Freud tenha sido pessimista ao mostrar que era possível ser feliz e viver em civilização conciliando instinto e razão. Razão enquanto controle, planejamento, trabalho, né, domínio da natureza para Freud, ou escolheríamos a civilização, ou escolheríamos o instinto e a barbárie, né? Enfim, falaremos isso mais especificamente no próximo vídeo. Essa dimensão, então, essa razão reflexiva nos reconcilia com a natureza externa e interna. Somos instintos, somos paixões, não somos só planejamento. O mundo também não é só controle e conforto, o mundo também é mortalidade, é descontrole, é o acaso. Enfim, essa razão reflexiva nos coloca diante da religião, a religião como uma resposta ao fato perturbador de sabermos que somos mortais. Todos os animais são mortais? Talvez não, como diria Mário Sérgio Cortella, como disse Mário Sérgio Cortella em uma entrevista, os animais não são mortais, porque eles não sabem que são mortais. Nós, humanos, Homo sapiens sapiens, somos os únicos animais da Terra, da história da Terra, que sabem-se mortais. Como sabemos que somos mortais, de fato somos mortais, e isso é profundamente angustiante, e uma resposta clara a isso é a invenção, é a criação, é o desenvolvimento da religião e o seu uso para uma vida mais suportável, digamos assim. A reflexão, a razão reflexiva, além de nos reconciliar com a nossa natureza e com a natureza externa, com a nossa mortalidade, com o nosso caráter instintivo, essa razão reflexão, além de nos reconciliar com a religião, que tem o seu papel fundamental na nossa existência, ela também nos reconcilia com a arte. A arte que exterioriza a nossa condição conflituosa. De um lado, Dioniso, o Deus, a imagem da nossa natureza passional, da nossa paixão, do nosso descontrole, da nossa condição natural, egoísta. Do outro lado, Apolo. Nisso Nietzsche foi brilhante, definiu o ser humano dentro dessa perspectiva apolínica ou apolínea e dionisíaca. Então, do outro lado temos Apolo, deus do controle, do planejamento, do controle das paixões, do controle das condições que podem nos matar externamente, do mundo, enfim, a razão que controla, e por outro lado, as emoções, as paixões, o descontrole, o abismo. Nietzsche era nesse sentido mais dionisíaco, porque já percebia que a civilização estava cansada de tentar controlar-se, planejar-se. Era preciso dançar caindo no abismo, caindo no descontrole, assumindo o descontrole, e a arte é excelente para entendermos essa condição humana. Exteriorizamos esses conflitos, eles estão na nossa frente, observamos toda essa condição humana conflituosa, e nessa observação que fazemos de nós mesmos, nos purificamos, nos libertamos. É a catarse, é a purificação de que falava Aristóteles por meio da arte. Enfim, essa razão-reflexão é a grande reconciliação entre a contemplação. Contemplação não é agir, não é dominar, é perceber-se no abismo, é perceber-se no descontrole e crescer a partir disso, né? E suportar isso com criatividade. De um lado, a contemplação, e do outro, a ação, o domínio, o trabalho, a produtividade, uma perspectiva mais econômica de homem. Enfim, reconciliar isso só é possível pela reflexão, pela razão reflexiva, e não apenas por aquela razão anterior, que é a razão que planeja, que busca conforto, que busca a produtividade, a produção, o trabalho, o domínio sobre a natureza. Modernamente, aqui nos encaminhamos para o encerramento desse vídeo e para o início do próximo vídeo. Modernamente, últimos 500 anos, modernidade, nós tentamos construir um projeto de homem que contivesse essas duas perspectivas, essas duas naturezas.
a natureza da razão que domina e trabalha e produz, e a natureza da razão que reflete, que contempla. Esse projeto iluminista, no entanto, falhou. Veremos isso brevemente agora. Kant representa essa versão reflexiva, a construção de um homem reflexivo. Kant afirmava que o homem deve buscar a sua maioridade intelectual, deve buscar o conhecimento e a coragem para, usando esse conhecimento, criticar a tradição, a religião, as autoridades políticas, criticar as autoridades morais, a sociedade em que vive, buscando uma vida mais ética, mais correta, mais verdadeira e mais feliz. Maioridade intelectual. Não devemos ser menores intelectualmente, porque então seremos apenas ovelhas, achando que manga com leite pode nos matar. Kant afirmava que afirmava a nossa condição biológica. Ele dizia que nós podemos enxergar, nós podemos compreender o mundo, as pessoas à nossa volta, como fenômenos. Ou seja, os nossos sentidos observam, têm contato com outros seres humanos e com o mundo. Portanto, nós captamos os fenômenos do mundo, ou seja, as coisas do mundo que estão no espaço e no tempo, que são pequenas, grandes, ásperas, lisas, maiores, menores, que morrem cedo, que morrem depois de muito tempo vivas, que se transformam. Nós conseguimos apreender os fenômenos, mas não os númenos. Númeno é o que é a coisa em si. Eu sei, eu posso te ver, eu posso conhecer você, mas eu conheço você dentro de um espaço e do tempo. Então eu digo, você é careca, você é barbudo, você é velho, você é jovem, inteligente, não é pelas ações que você desenvolve nesse espaço e nesse tempo, mas eu não conheço você enquanto você, porque eu não sou você. Então nós não conhecemos o númeno, nós conhecemos só o que os nossos sentidos conseguem perceber. Kant então estava dizendo, nossa razão é limitada e há um outro mundo, uma outra condição, uma condição metafísica que escapa a nós. De certa forma, isso é assumir a nossa pequenez diante de um mundo que tem mais mistérios do que sonha a nossa vã filosofia, citando mais uma vez Shakespeare. Kant ainda afirmava o imperativo categórico, agir como se sua ação fosse tornasse uma lei universal, como se todos praticassem a sua mesma ação. Ou seja, se pensarmos isso, se obedecermos ao princípio do imperativo categórico, pensaremos, e se todos fizessem o que eu quero fazer? Se o que eu quero fazer então provocar o caos, eu não vou fazer. Isso é um princípio ético, isso é uma reflexão ética que busca uma vida melhor em conjunto. Kant então representa esse projeto iluminista de um homem crítico, de um homem autônomo, de um homem que busca a verdade por meio da razão, mas que aceita o mistério metafísico. Kant nos mostra um homem que necessariamente deve refletir sobre a sociedade em que vive, sobre a moral a que obedece. Enfim, depois, contemporâneo a Kant, devemos perceber. Agora, vamos falar um pouco de um autor que é contemporâneo a Kant, melhor dizendo. Adam Smith. Adam Smith, na Escócia, relativamente próximo à Alemanha e bem próximo no tempo, são contemporâneos, colocou uma outra perspectiva iluminista, a perspectiva da produtividade, da razão produtiva, daquela razão que domina, que trabalha. Smith desenvolveu uma teoria mostrando que é o trabalho que gera riqueza e é a riqueza que gera conforto e felicidade. O trabalho deve ser livre. O governo deve cobrar poucos impostos, o governo deve, com esse dinheiro dos impostos, construir pontes, estradas, manter a segurança, manter uma infraestrutura. O governo mantém a infraestrutura, o governo mantém a educação para trabalhadores que possam manusear, manipular máquinas. O governo mantém a saúde desses trabalhadores para que sejam produtivos. Então o governo oferece infraestrutura, a base para que o trabalho exista, para que a produção, a distribuição e o consumo existam com segurança. O governo oferece a saúde para o operário trabalhar, para o consumidor consumir, oferece a educação para ambos, mas deixa a sociedade livre
de demais impostos exagerados. Por isso a crítica ao antigo regime, às monarquias que consumiam os impostos como se fossem vampiros. Enfim, livre a sociedade vai obedecer à lei da oferta e da procura. Quando a sociedade procurar demais, a oferta vai cair e o preço vai aumentar. Então a própria economia vai ofertar, produzir mais aquilo que estava em falta, respondendo à demanda do consumo. Ou seja, se a procura e o consumo são maiores, a oferta vai se alinhar à procura, vai se alinhar à demanda e ao consumo. Isso gera tempo. Smith falava do preço natural das coisas, ou seja, nesta caneta, se eu comprar essa caneta por R$2, eu estarei pagando quem transportou, quem extraiu a matéria-prima, quem vendeu, enfim, todo o trabalho que está agregado a essa caneta é o preço natural. Mas ao preço de mercado, se todo mundo comprar caneta preta, a oferta dela vai diminuir, o consumo, a procura vai aumentar e o preço também vai aumentar, até que o mercado consiga se regular, até que a mão invisível do mercado consiga tornar todo mundo feliz, produzindo mais canetas pretas, porque as pessoas querem mais canetas pretas. Enfim, Smith colocou no projeto iluminista essa versão da razão que domina, da razão que trabalha, da razão que produz. E no home office parece ser essa a versão humana que prevaleceu e que prevalece. Estamos diante de uma perspectiva talvez nefasta, talvez trágica, a do desaparecimento por completo daquele projeto iluminista kantiano, da criticidade, da autonomia, da reflexão, da contemplação. Isso é um assunto para o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus. Por enquanto, muito obrigado.